Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso curso da segunda série do ensino médio. E lembrando que nós já estamos na nossa quinta aula, né? Lembrando que cada aula também tem dois vídeos gravados, certo? Então, nesse nosso segundo vídeo, a gente está fazendo aí a nossa resolução de exercícios. Se você ainda não assistiu a aula e ainda tem dúvidas com relação ao conteúdo, volta a assistir a aula, ela foi publicada hoje mesmo como Calorimetria, parte 2, a nossa aula 5, tudo bem? Mas se você já manja do conteúdo teórico e precisa aprofundar a parte de exercícios, vamos meter ficha aqui, então. Bom, pessoal, o primeiro exercício ele diz assim para você. Uma substância inicialmente em estado sólido, certo? Ela está em estado sólido, foi aquecida por uma fonte térmica com potência constante de 200 calorias por minuto. Bom, ele está querendo dizer que em um minuto, aqui, deixa eu só aqui, em um minuto, estão sendo fornecidas 200 calorias para a nossa amostra. Ó, olha o teu gráfico aqui do tempo em segundos, certo? Então já dá para a gente ter uma ideia da quantidade de calor que esse cara está recebendo por conta do teu gráfico, certo? A única coisa que acontece é que as unidades não estão muito ok aí, beleza? Aí ele fala assim, ó. Dentro do calorímetro possui o calorímetro possui uma capacidade térmica desprezível e a massa contida dessa substância é 100 gramas. Então nós temos aqui a massa que nós temos da substância. Massa dessa substância é 100 gramas. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma análise rápida desse teu gráfico, certo? Nesse teu gráfico ele fala que ele começou em estado sólido. Então aqui, ó, sólido. Isso quer dizer que quando ele chegar nos 60 graus Celsius, ele vai começar a mudar de estado físico. E ele muda de estado físico para uma fusão aqui, que é a mudança entre sólido para depois virar líquido, certo? Então, consequentemente, a gente já tem como pelo menos discutir algumas coisas sobre essa questão. A letra A, por exemplo, com certeza ela está errada, né? Ele fala para você assim: a substância é água. Não, não é água, porque a água a 20 graus Celsius ela está em estado líquido e ela muda, na verdade, de estado. Em quais temperaturas? No zero ela sofre a fusão e no 100 ela sofre a ebulição. Então já era essa nossa alternativa. Segunda, o calor latente de fusão desse cara é 6 calorias por grama. Vamos lá. O calor da fusão. Como que você calcula o calor da fusão? O calor que você tem na fusão é definido como Q igual a massa da substância vezes L, que é o seu calor latente de fusão, certo? A dúvida é justamente esse L. Bom, então isso quer dizer que de alguma forma eu sei o valor de Q e eu sei o valor de M. O valor de M não há dúvida para ninguém, porque está escrito no enunciado do texto. É 100. E a minha dúvida é esse L, o seu calor latente de fusão. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu tenho que saber quanto de calor esse cara recebeu. E para isso, eu vou usar quem? Eu vou usar a informação do meu gráfico. Ó. A fusão, ela aconteceu entre o 100 e o 100 e o 280 segundos. 100 até 280 são 180 segundos. Bom, e se você lembrar que um minuto tem 60 segundos, então vamos lá. 1 minuto, 60 segundos. 2 minutos, 120 segundos. 3 minutos, 180 segundos. Então, esses 180 segundos são exatamente 3 minutos. Certo? E aqui tem um detalhe, ó. A gente observou que em 1 minuto nós recebíamos 200 calorias. Porém, foram 3 minutos. Então, em 3 minutos, obviamente, eu irei receber o triplo disso. O triplo de 200 é 600 calorias. Pronto. Agora eu já sei quanto de calor eu recebi durante o processo, eu sei quanto de massa a substância tem, aí eu jogo na minha fórmula. A quantidade de calor são 600 calorias, a massa é 100, jogo esse 100 para cá dividindo e olha lá, nosso item B já é o correto. L é 600 dividido por 100. 600 dividido por 100 vai dar 6. Então, esse L, opa, minha tela está saindo aqui, L é igual a 6 calorias por grama. Então, aqui já encontramos a nossa resposta, portanto, a nossa letra B é a correta. Certo? Bom, pessoal, eu vou comentar com vocês o seguinte. Mais um item
aqui qualquer, tá? Eu posso comentar com vocês a letra C, eu posso comentar a letra D, enfim, mas assim, ó, alguns itens nem tem para que eu comentar. Por exemplo, a temperatura de ebulição da substância é 60. Não, ela não sofre ebulição aos 60, ela sofre fusão. Então a letra D nem tem para que eu criar um comentário, até porque lá na nossa análise do gráfico a gente já constatou isso, certo? Mas eu acho legal comentar a letra C. Por quê? Porque a letra C ela fala de calor específico. Aquela letra aí que ele fala, a quantidade de calor recebida pela substância do início ao fim da fusão, é só você pensar lá, do início ao fim são 280 segundos, tá? Até o fim da fusão, né? Não pensando até eu chegar lá ao estado líquido e aquecer. Até a fusão são 280 segundos. Faz a tua regrinha de 3. Em 60 segundos, você ganha 200 calorias. Em 280 você vai receber X. Isso aqui eu acho que não é muita dúvida, até porque eu já fiz isso agora há pouco, beleza? Mas aquele cara ali, o calor específico da substância no estado sólido. Como é que você vai calcular o calor específico da substância no estado sólido? Calor específico está associado a um calor sensível, um Q-macete. Então vamos comentar aqui a letra C rapidinho. Ó, na letra C, eu aplicaria um Q-macete para poder desvendar ela. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Agora olha só. A massa da substância são 100 gramas, isso aqui não é dúvida, tá? O Czinho, que é o calor específico, é o que ele está solicitando. E aí vem duas informações que eu tenho que conseguir tirar do gráfico. O ΔT. O ΔT é o quanto mudou a temperatura dessa substância. Ó, lá no estado sólido, ela saltou do 20 até o 60. Então, esse cara aqui ó, é 40. Então, aqui, fecha, 40 graus Celsius a sua variação térmica, beleza? E quanto de calor esse cara recebeu? Aí você repete a tua regra de 3, tá? Porque, ó, a gente sabe que de acordo com a nossa regrinha de 3, em 60 segundos, que é 1 minuto, eu recebo 200 calorias. Só que lá no estado sólido, ó, no estado sólido é do 0 ao 100. Então serão quantos? 100 segundos. 100 segundos. Eu receberei X. Aqui vai dar um número quebrado, mas esse X você coloca ele aqui na conta, que é a quantidade de calor, e desenvolve a sua questão por inteiro. Beleza? Então, assim, vai fechar uma resposta, obviamente, que não vai coincidir, né? Porque a gente já sabe que a resposta é a letra B, mas caso você quisesse testar outra, você vê que, ó, quando você tem que aplicar um Q-mole, é só ver quanto de calor e joga no Q-mole. Agora, quando é um Q-macete, tem que ver o calor, que é o do eixo horizontal, e tem que ver a variação da temperatura, que é do eixo vertical. Beleza? Fechando então a nossa primeira questão e vamos dar uma sequência para a segunda questão, certo? Segunda questão, pessoal, peço desculpas aqui, mas eu baixei o arquivo aqui, fiz a questão e ele deu uma desconfigurada num acento aqui, que é o acento das letras. Então é só nessa questão que deu essa desconfigurada, não sei porquê, tá? Mas ele fala assim, ó. Um parafuso de alumínio com massa 10 gramas, perdão, a uma temperatura de 60 graus Celsius, que se desprendeu de um motor de uma embarcação, certo? É imerso em um recipiente que tem 48 gramas de água a uma temperatura também de 10 graus Celsius, certo? Considerando que só houve trocas de calor entre a água e o alumínio, determine a temperatura de equilíbrio desse teu sistema. Tá, aí você olha assim, beleza. Então, o que que acontece? Você tem o tal do alumínio, que tem massa de 10 gramas e ele tem uma temperatura inicial de 60 graus Celsius, certo? E aí esse alumínio cai na água. Na água. Que a massa de água é 48 gramas e a temperatura inicial da água são 10 graus Celsius. E ele lhe questiona o seguinte: qual será a temperatura de equilíbrio? Pessoal, isso aqui envolve uma coisa bem lá do final da aula passada, que é o que a gente chama de misturas. Sempre que você fizer uma mistura de alguma coisa, que um está numa temperatura, o outro está em outra, você vai pensar que a soma do calor delas tem que fechar zero. Porque um terá calor positivo, porque um vai estar recebendo energia na forma de calor.
E o outro vai ter um calor negativo. Por quê? Porque ele estará doando energia na forma de calor. O quanto um recebeu é o quanto o outro doou. Então, se eu somar os dois valores, tem que dar zero. Se para um é mais 1.000, para o outro é menos 1.000. Resulta zero. Então, eu vou pensar que o calor fruto do alumínio somado ao calor fruto da água será igual a zero. Esse tipo de questão é o mais básico dentro desse nosso assunto de trocas de calor entre corpos. É só você abrir para um queimacete. A água, ela está a 10 graus Celsius. A chance dela chegar a 100 graus Celsius e começar a evaporar é nula, até porque o alumínio está em 60. Então, eles vão se aproximar essas duas temperaturas. A temperatura de equilíbrio será algo que é entre 10 e entre 60, com certeza. Beleza? Então, vamos lá. Como é que é o calor do alumínio? Vai ser queimacete, massa do alumínio, calor específico do alumínio e a variação da temperatura que o alumínio sofre. Mais massa da água, calor específico da água, vezes a variação da temperatura da água. Tudo isso igual a zero. Certo. Agora vamos substituir os nossos valores. A massa do alumínio são 10 gramas. O calor específico do alumínio é uma informação tabelada e está aqui, ó, 0,2 o valor do calor específico do alumínio. Então, aqui, 0,2. E vem esse ΔT. Você não pode esquecer que ΔT é sempre uma temperatura final menos uma temperatura inicial. E nessa questão, eu sei a temperatura inicial, tanto da água quanto do alumínio. Mas o que eu quero descobrir é a temperatura final deles. Então, eu vou abrir aquele ΔT da seguinte forma, ó. T menos... Aí, qual que é a temperatura inicial do alumínio? A do alumínio é 60. Mais a massa de água, que são 48 gramas. O calor específico da água, que é 1. E a variação da temperatura da água, eu vou fazer a mesma coisa. Temperatura final menos a inicial. A final é a que eu não sei, porém a temperatura inicial da água é 10. Tudo isso igual a zero. Beleza. Ok, então vamos continuar a nossa conta aqui, ó. Começando a ganhar espaço aqui, ó. Vamos lá. 10 vezes 0,2 dá 2. E esse 2 eu vou ter que multiplicar de forma distributiva com o t e com o menos 60. T vezes 2, 2t. T vezes menos 60, menos 120. Beleza? Igual. Novamente, 48 vezes 1 é 4. Perdão, 48, né? E esse 48 eu terei que multiplicar de forma distributiva entre a temperatura final e o menos 10. Esse cara vai ficar, então, aqui é mais, né? Não igual, mais 48t menos 48 vezes menos 10, 480. Tudo isso igual a zero. E aqui vai dar um número bem bonitinho, ó. O 2t, quando soma com o 48, fecha 50t. O menos 120, quando ele se junta ao menos 480, dá menos 600. Tudo isso igual a zero. Beleza? Jogo 600 para o outro lado e jogo também os 50 depois dividindo. Então, esse t, ele vai ser os 600, que foi para o outro lado da conta, dividido pelo 50. 600 dividido por 50. Corta um zero, e 60 dividido por 5 é 12. 12 graus Celsius. Portanto, essa aqui é a temperatura final e, consequentemente, o nosso gabarito é a letra A, certo? Então, ó, a conta até parece longa, mas ela não é tão complexa quando não tem mudança de estado físico. Porque daí tu pensa assim, cara, ó, eu somo os calores e dá zero e eu penso que a temperatura final dos dois é igual. Fechou. Constrói a tua equação, você vai ver que já aparece a sua resposta. Beleza? Vamos para a nossa terceira questão da nossa lista aí. Pessoal, essa terceira questão é a questão que ela apresenta um grau de dificuldade maior. Porque o que ele fala para você? Ele está falando ali, ó,
que você está pegando um recipiente ali, e esse recipiente você está colocando 120 gramas de água que está a 50 graus Celsius. Beleza. E aí tu coloca 36 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Aí tu fala, tá, mas tu colocou água e gelo, como é que eu vou resolver isso? Você tem que pensar assim, ó, a água que tá ali a 50, ela resfria. Então o calor dela é um Q-macete, Q igual a MC delta T, certo? Mas o gelo, ele derrete. Só que tem um detalhe, eu não sei se ele derrete por inteiro. Pode ser que derreta só uma parte dele, tá? Pode ser que derreta ele por inteiro. Aqui, pessoal, me parece óbvio pensar que derrete por inteiro, porque olha só a quantidade de água líquida que eu coloquei, 120 gramas, e de gelo apenas 36. Então tem muito mais água do que gelo, então muito provavelmente esse cara derrete por inteiro. Mas eu vou mostrar para vocês o seguinte, nem sempre você precisa ter essa estimativa mental que eu tive. Você sempre tem como testar o que vai acontecer antes de aplicar a equação da soma dos calores. Porque o que você sabe é que no seu modelo, você vai precisar fazer isso aqui. O calor da amostra número 1 mais o calor da amostra número 2 será igual a 0. O calor de uma das amostras é aquela amostra resfriando. Beleza, é aquela amostra resfriando. Mas o calor da outra amostra, eu não sei como que descrevo ele. Por quê? Porque eu não sei se o gelo derrete por inteiro. Porque às vezes derrete só uma parte do gelo, então é só um Q-mole. Mas e se derreter por inteiro e ele começar a esquentar? Aí é um Q-mole com um Q-macete. Então vamos primeiro entender se esse gelo derrete por inteiro. Bom, para entender se o gelo derrete por inteiro, vamos anotar aqui. Se o gelo derrete 100%. Ok. Como que eu faço para definir se o gelo derrete 100%? Primeiro, eu vou calcular a quantidade de calor que esse gelo requisita para isso acontecer. Bom, a quantidade de calor que ele requisita é a seguinte, Q igual a M vezes L. A massa desse gelo é quanto? A massa desse gelo é de 36 gramas. E o L, que é o calor latente da fusão dele, é 80. E eu vou ter que fazer essa continha aqui, que é igual a, tem um zero, aí 6 vezes 8 é 48, sobra 4. 8 vezes 3 é 24, com o 4 vai fechar 28. Então, olha só, para o gelo derreter, é necessário que a água que você tem no seu exercício, ó, essa água aqui, consiga fornecer pelo menos 2.880 calorias, beleza? Ele precisa fornecer pelo menos 2.880 calorias. Ok. Vamos ver se é possível tirar isso da água. Para fazer isso, eu vou imaginar que essa água reduza a sua temperatura até o zero. Se o resultado for maior que 2.880, aí você vai ver que eu vou escrever que o calor de um é Q-macete, do outro é Q-mole mais Q-macete. Por quê? Porque um resfria e o outro derrete e aquece. Já vamos entender. Ó, qual que é a quantidade de calor? Qual que é a quantidade de calor que é possível tirar da água? O que é possível, não é o que vai necessariamente acontecer. Eu vou fazer um Q-macete aqui. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. A massa de água são 120 gramas, certo? O calor específico dela é 1. E a temperatura que ela está é 50, só que tu precisa reduzir esse 50 até o zero. Eu vou colocar aqui em módulo, eu vou colocar aqui, ó, 50 graus Celsius, porque é do 50 até o zero. Seria menos 50, na verdade. Mas tudo bem, não tem problema. Eu estou fazendo em módulo só para ter uma ideia. E você vai ver que o resultado vai dar muito maior, ó. Tem um zero aqui, tem um zero aqui. Então, aqui, ó, 1, 0,
um zero. E quando você pega 12 e multiplica por 5, dá 60. Então, ó, o que que acontece? Você observa que para conseguir derreter esse gelo, eu teria que fornecer pelo menos 2.880 calorias. Mas se eu começar a resfriar essa água até o zero, ela forneceria até mais do que isso, 6.000 calorias. Então a gente constata realmente que todo o gelo derrete. Todo o gelo derrete. Então aqui, ó, essa minha análise me permite falar que todo gelo derrete. Certo? E agora a gente vai concluir a nossa questão. Como? O calor da sua primeira amostra mais o calor da sua segunda amostra tem que ser zero. O calor da sua primeira amostra é da água que foi colocada a 50 graus Celsius. E o calor da segunda amostra é aquele gelo que estava a 0 graus Celsius. Vamos escrever então aqui a nossa equação. Deixa eu puxar aqui. Dá um espaço. E vamos lá. O calor da primeira amostra mais o calor da segunda amostra é igual. O calor da primeira amostra é a água resfriando. Então, eu vou escrever como Q macete. M1 vezes C1 vezes ΔT1. Beleza? Mas o calor da segunda amostra, qual que é? A segunda amostra, ela derrete, então é um Q mole, M2 vezes L2, mas depois dele derreter, ele vai começar a esquentar. Então, eu vou escrever aqui Q macete, M2, C2 vezes ΔT2. E tudo isso resulta zero. Beleza. Ok, e agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir os dados que nós conhecemos e tu vai ver que vai aparecer a temperatura de equilíbrio térmico aqui. Vamos lá. Massa da primeira amostra é a massa da água em estado líquido, que nessa questão é 120. Calor específico da água em estado líquido é 1. Variação da temperatura da água. Bom, ele quer descobrir a temperatura final. Então, eu vou escrever assim. É a temperatura final menos a temperatura inicial da água. Qual que é a temperatura inicial da água? 50. Mas, agora vem esse M vezes L, que eu não vou fazer a conta. Por quê? Porque eu acabei de calcular quanto vale esse M vezes L. Esse M vezes L era justamente o calor necessário para derreter inteira a sua amostra de gelo. Eu não preciso colocar 36 vezes 80. Eu até posso, mas eu sei que isso já dá 2.880. Mas a massa do gelo, que agora já está até em estado líquido, porque ele já derreteu, é de 36. Opa, escapou minha caneta aqui. 36. Calor específico do gelo é 1. Do gelo não, perdão, da água, né? Porque ele já está em estado líquido, é 1. E a variação da temperatura dele vai ser a sua temperatura final menos a sua temperatura inicial, que é 0. Nossa, professor, como ficam grandes essas contas? Eu sei. Realmente, elas ficam contas assim um pouquinho desagradáveis de a gente fazer, tá? Então vai ficar aqui, ó. 120 vezes TF, 120 vezes 50 de forma distributiva, ó. 120 vezes TF será 120 TF. Menos 120 vezes 50. 12 vezes 5 dá 60. Juntando dois zeros, esse cara vai ficar 6.000. Mais 2.880. Mais 36 TF. Certo? Beleza. Pessoal, aqui vai me faltar um espaço. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou primeiro passar essa minha expressão para a próxima página, beleza? E aí eu concluo ela. Então, só um minutinho aqui que eu vou passar ela.
Ok, beleza. Vamos continuar então. O que a gente vai fazer aqui, ó? O 120 TF com o 36 TF, eu junto, esse cara vai ficar 156 TF. 156 TF, certo? Aí, o menos 6.000 com o 2.800, eu opero ele. Se fosse menos 6.000 mais 3.000, dava 3.000 bem redondinho. Mas não vai dar isso. Vai dar um pouco menos. Então, vai ficar assim. Menos 3.120. É isso? 3.120? É isso mesmo, tá? Igual a zero. Beleza? Ok, jogo 3.120 e depois jogo 156. Então, vamos lá. E aqui eu preciso realizar essa conta, certo? Bom, essa continha aqui, ela vai dar... exatamente 20, ó. Por que 20? Ó, se você pegar esse 156, ele é exatamente a metade do 312, ó. 156 vezes 2, 156 vezes 2, dá exatamente 312. 12, 6, 12, 15, 30 e tal. Então, com o zero ali sobrando, fecha 20. Certo? Então, o seu equilíbrio térmico acontece aos 20 graus Celsius. Veja como é uma questão que você tem que se organizar legal. Saber que o cara derrete. Aqui, ó, se eu fosse fazendo essa questão, assim, ó, sem estar explicando para você, muito provavelmente eu ia fazer uma coisa um pouco intuitiva aqui, que é o seguinte. Eu teria ido direto para isso aqui. Eu ia pensar assim, cara, tem muita água e tem pouco gelo. Então, muito provavelmente o gelo derrete e além dele derreter, ele esquenta um pouco. E eu já escreveria no ato. Queimacete para a água e para o gelo eu faria queimole com queimacete. Muito provavelmente eu já faria desse jeito se eu fosse fazer assim por conta própria. Claro, aqui eu tenho que justificar para você o porquê que está acontecendo, então por isso eu fiz a parte superior. Mas cara, se você tem pouco gelo e bastante água, é muito provável que todo o gelo derreta e aí a água, e daí ele depois de derretido aqueça um pouco, certo? Então fecha 20 graus Celsius e aqui, ó, você vai ter a sua resposta estando a 20 graus Celsius. Por que ele falou que tem 150 gramas de água a 20 graus Celsius? Porque você tinha 120 e daí você tinha 36 gramas de gelo. Esse gelo derreteu, ele virou água. Então tem 120 gramas de água mais 36 gramas de água, consequentemente, aos 20 graus Celsius. Beleza? Fechando então a nossa questão. E aí a gente vai dar um pulo na nossa última questãozinha, certo? Ele fala assim para você. Deseja-se transformar uma determinada massa M de gelo que está a menos 10 graus Celsius totalmente em água a 10 graus Celsius. Beleza. Para a realização desse processo de forma integral, são necessárias 95 calorias. Logo, qual é a massa desse gelo? Bom, então vamos lá. O que ele está te explicando? Ele está te explicando que você tem gelo, algo no estado sólido, a menos 10 graus Celsius. Então vamos lá. Vamos colocar o gelo aqui, que está a menos 10 graus Celsius. Beleza. O teu objetivo é fazer com que esse gelo se torne água a 10 graus Celsius. Então, tu vai começar a jogar calor nele. O que vai acontecer com o gelo? Ele vai derreter? Ainda não. Ele só derrete. Ele só começa a derreter quando ele chegar em qual temperatura? Quando ele chegar na sua temperatura de fusão, que é qual? Que é o... Opa! 0 graus Celsius. No 0 graus Celsius, ele vai começar a derreter, certo? Então, lá no 0 graus Celsius, esse cara sofre a sua fusão, que é a mudança de estado sólido, e aqui para o líquido eu vou fazer uma gotinha aqui, ó. Passando para o estado líquido. Beleza? Passou totalmente para o estado líquido. E agora?
E agora tu vai continuar fornecendo calor para ele até que ele chegue nos 10 graus Celsius aqui. E ele vai estar em estado líquido. Quantas contas nós vamos ter que fazer para obter a resposta? A nossa conta é um resultado de que tem uma variação de temperatura aqui, tem uma fusão aqui e tem outra variação da temperatura aqui. A primeira variação da temperatura é de 10 graus, você está indo lá do menos 10 ao zero. E a segunda variação da temperatura, de novo, é de 10 graus, porque você está indo do 0 ao 10. Então, eu tenho que fazer 3 contas. A primeira conta é um Q macete, mudança de temperatura. A segunda é um Q mole, mudança de estado físico. E a terceira é um Q macete de novo. Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso? O calor total é o calor do primeiro processo mais o calor do segundo processo mais o calor do terceiro processo. O primeiro processo é um Q macete, então o calor total é massa vezes calor específico do gelo vezes a variação da temperatura. O segundo processo é uma fusão, é um derretimento, M vezes L, massa vezes o L da fusão. Mas o calor do terceiro processo novamente é um Q macete, massa vezes o calor específico da água em estado líquido vezes a variação da temperatura. E agora você tem todos os dados necessários para poder esclarecer a tua questão. Por quê? Este calor total, ele especificou para você que era 95 calorias. Então, vamos lá anotar esse calor total aqui, ó. 95. A massa da sua amostra é justamente quem você não sabe. O calor específico do gelo é 0,5. Professor, como que você sabe? São dados fornecidos. O calor específico do gelo é 0,5. Calor específico da água no estado líquido é 1. Calor latente de fusão é 80. Então, esses caras são fornecidos para você poder trabalhar. Beleza? Massa, não sei. Calor específico 0,5. Variação da temperatura na primeira situação é 10. Mais massa novamente. L é quem eu quero descobrir. Não, L eu sei, L de fusão é 80, mais a massa vezes 1 vezes o ΔT, que é 10 de novo. E aqui vai dar um negócio bem bonitinho, porque aqui, ó, esse cara aqui dá 5M, esse cara dá 80M e esse cara dá 10M. Se você pegar 5M somar com 80M e somar com 10M e pensar que isso tem que igualar com 95, 80 com 10 com 5 dá 95M igual a 95. Isso quer dizer que M é igual a 1, é só jogar o 95 dividindo, 95 dividido por 95 fecha 1 e assim a gente encerra os nossos exercícios. Gabarito da nossa questão 1. Questãozinha também sofisticada, mas assim, 4 questões, bem abrangente, bem geral com relação ao assunto. Não esquece de olhar a nossa lista complementar e se você gostou, não esqueça de dar seu like e compartilhar o nosso vídeo. Forte abraço e tchau, tchau.